Boa noite, obrigada por nos receber aí na sua casa. O JG está começando. Vem ver aqui comigo os destaques de hoje. E continua a nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Luís. O entrevistado de hoje é Silvio Antônio, do PRTB. 3 casos de reinfecção pelo coronavírus continuam em investigação no estado. Especialista tranquiliza. Os números de uma segunda contaminação tendem a ser bem menores. A Associação Comercial do Maranhão e instituições parceiras orientam empresas que precisam recuperar o fôlego após meses de retração na economia por conta da Covid. E depois de 5 meses suspensa, a Feira Agroecológica volta com propostas novas de aumentar o número de encontros por mês e com o mesmo ideal: vender alimentação direto do campo, livre de agrotóxicos. Os casos de reinfecção pela Covid derrubaram a ideia de que após a contaminação pelo vírus, a pessoa teria desenvolvido anticorpos definitivos contra a doença. Aqui no estado são 3 casos em investigação e olha que, para especialistas, segunda infecção pode sim gerar sintomas mais complicados. São 3 casos de reinfecção que estão sendo monitorados pela Secretaria de Saúde. Segundo suposição feita pelo órgão, estas 3 pessoas devem ter contraído a doença logo no início da pandemia e agora, 6 meses depois, são novamente infectadas. As ocorrências não devem ser encaradas com preocupação máxima. Segundo esta infectologista, o impacto de casos de pessoas com a Covid-19 pela segunda vez deve ser bem menor. A gente não pode provar que é um vírus diferente se não fizer o sequenciamento genético. Os casos de reinfecção podem estar ligados à falsa ideia de que quem já esteve infectado não pode pegar mais. O engano pode custar caro, pois em algumas pessoas a segunda vez pode ser mais grave ainda. Ninguém está seguro em termos de pensar, eu tive, eu não vou ter mais, ou eu tive, se eu tiver a segunda vez vai ser leve. As pessoas que tiveram a primeira vez forma grave, ela provavelmente vai ter a segunda vez leve. Mas as pessoas que foram assintomáticas a primeira vez ou tiveram sintomas leves, não está garantido que elas não tenham a segunda vez formas graves, né? Por conta disso, não é difícil afirmar que ninguém está seguro. É muito provável que a doença nunca desapareça, mesmo com a descoberta da vacina. Por enquanto, não tem tratamento e não tem vacina. Ainda tem gente tomando medicamentos que não têm comprovação científica, inclusive como profilaxia, tomando esse remédio. Isso não tem evidência científica nenhuma que funcione. Segundo nota, a Secretaria de Estado de Saúde informou que está fazendo o monitoramento de 3 pessoas. Um homem de 46 anos e 2 mulheres, sendo uma de 30 e outra de 42. Os sintomas são leves e estão em isolamento domiciliar. 2 amostras foram enviadas ao Instituto Evandro Chagas, que é o órgão vinculado à Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, para análise do sequenciamento do material genético do vírus. O projeto Adote um Casarão continua. 3 editais foram abertos no mês passado e pretende ocupar de forma inteligente o patrimônio público e, ao mesmo tempo, revitalizar o centro histórico. Um projeto que quer incentivar a ocupação empresarial nos casarões coloniais públicos, que estão desocupados, vazios e precisando de manutenção, com atividades comerciais que promovam desenvolvimento e estimule maior circulação de pessoas na região central da capital. São vários casarões que pertencem ao governo do estado, que estão ou subutilizados ou vazios. E aí o governo do estado decidiu deixar esses casarões disponíveis para esse nosso programa, que seria convidar pessoas que tenham interesse em desenvolver alguma atividade ou comercial, ou institucional, ou cultural no Centro Histórico de São Luís, e esses prédios seriam cedidos a essas pessoas para desenvolver essas atividades. Desde o início do programa, ano passado, 9 casarões já foram adotados.
Suas imagens ficam até exibidas em mural na Secretaria de Cidades e Desenvolvimento Urbano. Alguns em obras, enquanto outros estão na espera de documentação e aprovação de projeto. No edital deste ano, 3 casarões estão disponíveis para os adotantes, inclusive esse, localizado na Rua Grande, centro de São Luís. A proposta do governo é, além de fomentar o comércio, a cultura, gerar empregos e garantir a manutenção desses espaços. Quem for selecionado no edital deste ano na adoção dos imóveis públicos já vai ficar sabendo em poucos dias, segundo informou a secretária. Ela também lembrou que o governo do estado não faz exigências aos adotantes, mas alguns lembretes são necessários. A gente quer gerar movimento de pessoas e também movimento econômico. As empresas ou as atividades que gerarem mais empregos e trouxerem mais essa vibração para o Centro Histórico de São Luís, o movimento de pessoas, essas serão as que vão ter maior pontuação no nosso critério de seleção. Decreto publicado hoje no Diário Oficial da União informa que o governo federal prorrogou novamente o programa que autoriza empresas a suspenderem um contrato de trabalho ou reduzirem a jornada e os salários dos funcionários em troca da manutenção do emprego. Desde o início do programa, mais de 9 milhões de trabalhadores fecharam acordo com os empregadores. Intervalo agora. No próximo bloco, a entrevista com o candidato à Prefeitura de São Luís pelo PRTB, Silvio Antônio. E o JG segue com a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Luís. A ordem foi definida em sorteio realizado pela Direção de Jornalismo da TV, com a presença de representantes de partidos e candidatos. A entrevista vai ter duração de 10 minutos e hoje recebemos aqui no nosso estúdio o candidato pelo PRTB, Silvio Antônio. Boa noite, candidato. Bem-vindo aqui ao nosso jornal. Boa noite, Bianca. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Bom, a gente vai começar a contar o tempo a partir de agora, são 10 minutos. Bom, candidato, dentre todos que estão disputando aí uma vaga na Prefeitura de São Luís, seu próximo gestor municipal, o senhor foi um dos únicos aí que se declarou de direita e de apoiar o atual governo federal do presidente Jair Bolsonaro. O senhor é o candidato do presidente? Eu não posso dizer que eu sou o candidato do presidente. Eu apoio e sigo a linha de direita do presidente Bolsonaro. Fui candidato a deputado federal em 2018 e apoiando e fazendo parte do grupo que ajudou a eleger o presidente Bolsonaro. Mas o meu partido é do vice-presidente, o general Mourão. E aí a minha ligação muito forte com a direita e com o presidente Bolsonaro. O senhor aposta, então, no voto dos eleitores, dos ludovicenses que apoiam o presidente Jair Bolsonaro? Sim, o presidente teve em São Luís cerca de 42% de votos. E esse voto está aí, o voto da direita, dos ludovicenses que estão acreditando e estão apoiando o governo do presidente. Candidato, assumindo-se e estando num partido de direita que tem uma política liberal, o senhor apoia as privatizações? Apoio. Tem muitas empresas estatais que precisam ser privatizadas. E caso eleito prefeito de São Luís, é possível implementar essa política de privatizações aqui na capital? Sim, talvez privatização não, mas a gente tem que abrir, por exemplo, a questão do saneamento básico. Foi aprovado recentemente pelo governo federal o novo marco do saneamento básico. E como prefeito nós vamos abrir para as empresas privadas o investimento no abastecimento de água e no tratamento de esgoto da nossa cidade. Candidato, vamos falar agora um pouco sobre a questão da mobilidade urbana aqui na capital, que é um assunto que vem gerando polêmica, reclamações ao longo de décadas aí. O que tem no seu plano de governo efetivamente para a mobilidade urbana? São Luís hoje pede socorro. A questão da mobilidade urbana, que nós vamos deparar com outro problema, que é a infraestrutura, que é a solução para a mobilidade urbana.
há muitos anos, 6 anos do governo estadual, 8 anos do governo municipal, não tivemos em São Luís investimentos em infraestrutura de grandes envergaduras, como construção de viadutos para resolver os gargalos do trânsito de São Luís. E esse é um problema crônico que a população sofre, mas colocando a Prefeitura de São Luís alinhada ao governo federal, nós vamos conseguir trazer os investimentos necessários para investir na infraestrutura da cidade e modernizar a nossa cidade. Candidato, o senhor está falando em alinhar, em formar uma parceria da Prefeitura de São Luís com o governo federal. Mas o estado do Maranhão é governado por Flávio Dino, que é um governador comunista que faz oposição ao governo Bolsonaro. Como é que seria a sua relação com o governador do estado? Institucional. Claro, como gestor, vamos dialogar com o governo estadual. Mas, infelizmente, o governador, ele governa com ideologia, rejeitando inclusive projetos do governo federal. E às vezes até usa projetos que estão em execução como se fosse dele. Por exemplo, o Hospital da Ilha é investimento do governo federal e o candidato do governador fica dizendo que é projeto deles. Falando ainda, continuando, focar um pouquinho nas questões de propostas de governo. A gente sabe que existem várias necessidades da população em segurança pública, em saúde. Qual seria a sua prioridade? A prioridade é na gestão pública. Eu acredito que se nós fizermos uma gestão combatendo a corrupção, nós vamos ter dinheiro para poder atender as áreas da saúde, da educação, da infraestrutura, porque a corrupção ainda é um grande problema na gestão pública da cidade de São Luís, do governo do estado do Maranhão, enfim, do Brasil, do qual nós temos visto aí o Bolsonaro, nosso presidente, combater. Então nós vamos trabalhar combatendo a corrupção. E outra proposta interessante é que a nossa gestão, nós vamos ter secretarias com pessoas técnicas, pessoas especializadas. Por exemplo, eu não vou colocar um advogado na Secretaria de Saúde, eu não vou colocar um engenheiro na Secretaria de Educação, para atender os conchavos políticos que eles fazem para compor nessa época de eleição e depois tem que dar uma contrapartida. Dentro do seu plano de governo, existe uma proposta orçamentária, porque a gente sabe que a gente vive um ano difícil aí de pandemia, a Prefeitura já contraiu alguns empréstimos, então é possível sustentar orçamentária da Prefeitura a partir do ano que vem? Sem dúvida, no combate à corrupção, nós vamos ter uma folga orçamentária. Mesmo com a diminuição da receita para o ano que vem, mas nós acreditamos fielmente que é possível administrar São Luís e atender a população com os 3 bilhões e 200 mil reais que vão entrar nos cofres públicos. O prefeito tem que garantir que esses recursos públicos cheguem ao seu destino final, saúde, educação, sem desvios. Esse é o meu compromisso com o povo de São Luís. Por falar em proposta orçamentária, existe uma previsão de redução ou de aumento de secretarias municipais? Nós vamos procurar reduzir o máximo. Nós queremos diminuir a máquina administrativa, menos prefeitura, mais sociedade. A gestão pública precisa ser enxuta, precisa ser prática, ela precisa facilitar a vida do cidadão e não dificultar. E às vezes muitas secretarias, muitos cargos públicos, os cabides de emprego, isso tem sugado os recursos e faltado na educação, na saúde, na infraestrutura, nas demais áreas que a sociedade precisa. E para não acontecer a cabide de emprego, como o senhor acabou de falar, como é que vai absorver esses recursos humanos? Bem, a questão dos cabides de emprego, nós precisamos fazer uma fiscalização, uma auditoria, nós precisamos rever esses cargos comissionados e ficar de fato quem trabalha. A prefeitura não pode servir de cabide de emprego, nem para as pessoas do prefeito e nem para dos vereadores, que ficam colocando as pessoas nos seus gabinetes sem ter que trabalhar. E isso na nossa gestão vai acabar.
Bom, ainda no período de pré-campanha, a gente imaginou que o PRTB fosse fazer alguma coligação, aí saiu com candidatura própria. O senhor não teve aquele momento de pré-campanha. Como é que foi trabalhada, então, sua candidatura? Olha, nós somos a novidade. Nós somos a opção que São Luís precisa para votar. Porque eu não tenho um conchavo político, não tenho um grupo político, eu sou independente. Então isso deixa a gente muito à vontade, livre, para poder gestar, né, sem esses compromissos que são feitos nesse período de montar coligações. Então mesmo sem ter tido uma pré-campanha, né, forte, mas agora na campanha, a população de São Luís, cada eleitor vai poder conhecer as nossas propostas, nossas ideias e votar no Silvio Antônio. Candidato, a gente sabe que São Luís é uma cidade bastante heterogênea, cultural, religiosa. É o senhor representante da Igreja Evangélica. Qual vai ser o espaço no seu governo, caso eleito, para as outras manifestações culturais e religiosas aqui do estado? Todos os espaços religiosos, culturais, serão respeitados e mantidos. Isso já está no plano orçamentário, né, da lei do município. As verbas já estão sendo destinadas. Inclusive, se eu não me engano, cerca de 62 milhões de reais é para a cultura, e que às vezes a gente não sabe nem como é que esse dinheiro está sendo administrado e se chega de fato na cultura. Comigo vai chegar, porque vai haver transparência. Candidato, e a zona rural? A gente sabe que boa parte das ações são concentradas no meio urbano. Qual vai ser a avaliação que o senhor faz da zona rural e qual vai ser o espaço que a zona rural aqui da capital vai ter no seu governo, caso eleito? A zona rural, ela precisa voltar a ter incentivos, principalmente na produção agrícola familiar. Aumentar as escolas que possam trabalhar esse modelo de agricultura familiar. As escolas para as zonas rurais. A zona rural, ela precisa ser produtiva e é claro que nós vamos olhar de uma forma muito carinhosa, porque lá tem uma boa parte da população que fica esquecida, né, pela gestão pública. Nós vamos estar atentos para a zona rural. Candidato, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Jornal da Guará e o espaço da TV Guará vai continuar aberto para todos os candidatos. Muito obrigada. Tá, eu que agradeço esse espaço e como eu não tenho tempo de televisão, eu não uso fundo partidário, para mim é muito importante. Siga-me nas minhas redes sociais e conheça mais das minhas propostas. Silvio Antônio MA, tanto no Instagram como no Facebook. E o meu número, não esqueça, é 28. Obrigada. E amanhã a nossa série de entrevistas continua aí com os candidatos à Prefeitura de São Luís. Amanhã a vez do candidato pelo Podemos, Eduardo Braide. Fique agora com a atividade de campanha dos candidatos nesta tarde e noite de quarta-feira. Bira do Pindaré, do PSB, à tarde fez caminhada no bairro Vicente Fialho e à noite apresenta o plano de governo para São Luís no Pense Brasil. Duarte Júnior, do Republicanos, à tarde fez gravação de programa de TV e à noite realiza comício no bairro de Fátima. Eduardo Braide, do Podemos, à tarde concedeu entrevista para a emissora de TV, depois participou de reunião com a coordenação da coligação Pra Frente São Luís e encerra a agenda do dia com a inauguração de comitês de vereador no bairro Monte Castelo. Franklin Douglas, do PSOL, à tarde concedeu entrevista em emissora de TV e à noite participa de reunião com o PCB. Hertes Dias, do PSTU, à tarde fez gravação de programa para a TV. Geisael Marques, da Rede, à tarde visitou os bairros Jardim América e Janaína. Neto Evangelista, do DEM, à tarde fez gravação de material de campanha e caminhada no bairro Cidade Operária e termina as atividades do dia com participação em live de jornal. Quem cumpre a agenda do candidato Rubens Pereira Júnior, do PCdoB, é o vice na chapa, Honorato Fernandes, do PT, que à tarde fez caminhadas nos bairros Coab, Forquilha e Coatraque 4. À noite tem plenária sobre gestão, infraestrutura e segurança na Avenida dos Holandeses. Silvio Antônio, do PRTB, à tarde participou de reunião com apoiadores do bairro Aurora e à noite concedeu entrevista para o Jornal da Guará. Iglesio Moisés, do PROS, à tarde gravou material de campanha e concedeu entrevista em emissora de rádio. E termina a agenda do dia com um jantar com associações médicas de São Luís.
E o JG volta daqui a pouco para mostrar o retorno da Feira Agroecológica de São Luís e o projeto da Associação Comercial do Maranhão para ajudar as empresas a recuperarem o fôlego após meses aí de retração na economia. Volto já. À meia-noite 37 tem baixa-mar com 0,4 metro. A Praia-Mar volta às 6h36 com 6,1 metros. Ao meio-dia e 58 tudo muda com a baixa-mar de 0,1 metro. E a quinta-feira termina com Praia-Mar de 6,1 metros, que começa às 18 horas e 58 minutos. Quem curte produtos naturais, livres de agrotóxicos e ainda aproveita e gosta de dar aquela volta na feira, uma boa notícia para você. A tradicional feira agroecológica voltou. Passou um período aí suspensa por conta da pandemia. Hoje teve e na Praça da Alegria. E a intenção é tornar esses encontros quinzenais. Após 7 meses sem acontecer, a Feira Agroecológica retomou as atividades de forma tímida, ainda muito retraída por conta da pandemia. Responsável por movimentar a economia dos pequenos artesãos e agricultores, a feira teve o reinício na Praça da Alegria, no centro da capital maranhense. Essa retomada é uma importante iniciativa para essa estratégia econômica que eles têm de comercialização de seus produtos, né? Ao mesmo tempo que beneficia os consumidores e consumidoras aqui da capital com produtos agroecológicos saudáveis, sem agrotóxico, né? E artesanato de qualidade. A Feira Agroecológica é composta por 18 entidades da região metropolitana de São Luís. Aqui são comercializados produtos naturais, produzidos pelos pequenos agricultores e também itens do artesanato local. A volta da feira atende uma necessidade destes trabalhadores. O grupo Damas da Roça, formado por mulheres da reserva Tauá Mirim, aderiu à feira. Umas agora estão na roça, estão na horta. E um grupo vem para vender, para comercializar todo esse produto, né? Muitas empresas que sentiram forte os impactos sobre a economia precisam de apoio para recuperar o fôlego. E foi esse o objetivo do movimento Avança Maranhão, da Associação Comercial do Maranhão, em parceria com instituições. A busca pela recuperação da saúde das empresas locais não cessa. Desta vez, as entidades que encabeçam o movimento Avança Maranhão realizaram a ação Anjo Movimenta. Capitaneada pela Associação Comercial do Maranhão, a ação ofereceu uma série de serviços de orientação e socorro às empresas, que estão retomando as atividades econômicas após meses paradas. Ajudar as pequenas empresas nesse momento de retomada. Faz parte do projeto maior do Avança Maranhão e hoje é o ACM Anjo Movimento. Teremos diversas ações de forma gratuita para essas empresas. As ações aconteceram simultaneamente em São Luís e Imperatriz. Um dos principais parceiros na iniciativa, o setor da indústria, esteve no evento com a Unidade Móvel de Saúde Ocupacional do SESI, realizando testagem para a Covid-19 e distribuindo kits de higiene. O IEL prestou orientações psicológicas, consultoria online e de programa de estágio. Já o SENAI demonstrou trabalhos com uma impressora 3D, produzindo máscaras Face Shields que foram doadas no local. Para o presidente da FIEMA, é preciso atuar como parceiros das empresas para fortalecer a economia estadual. Altamente satisfeitos os que têm procurado e até estão se surpreendendo porque é uma forma diferente de fazer o trabalho, porque estamos fazendo juntos. E o JG fica por aqui, mas a seguida você fica aí com os analistas Geraldo Ensen, Clodoaldo Correia e Luiz Pedro. Eu volto amanhã às 18h30. Tchau!